Sejam bem-vindos mais uma vez, pessoal, ao meu, ao seu, ao nosso 30 Dias no Mundo das Séries, onde estamos falando sobre séries e como elas podem interagir com a nossa vida cristã e como a gente pode falar do amor de Deus através delas para as outras pessoas. E hoje a gente vai te falar de uma série que é muito boa. Não é Star Wars, mas é tão boa quanto. Que faz muito sucesso desde os anos 60, tem vários filmes, várias séries, livros, como esse aqui de trás. E sim, estamos falando de Star Trek, Jornada nas Estrelas. Live long and prosper. Jornada nas Estrelas começou lá nos anos 66, fez muito sucesso, e depois então da história original foram lançados livros, quadrinhos e também outras séries e outros filmes. As séries mais recentes são a Star Trek Discovery no Netflix, tem 3 temporadas, e a Star Trek Picard, que tem no Prime Video e tem uma temporada, e talvez tenha mais, era pra estar fazendo, mas né, entrou o Covid e eles não terminaram. E com certeza vão vir mais alguns filmes e séries, eu espero que cheguem logo. Mas a história do Star Trek, na série original, acontece o seguinte: o mundo está no século 24, já não existe mais guerra, então os humanos estão todos em paz, e eles descobriram que existem outras vidas além deles na Terra. Live long and prosper. Eles criam a Federação Unida dos Planetas, e lá eles criam então a Frota Estelar, que tinha por objetivo passear e ir por lugares que ninguém ainda foi no espaço, encontrando vida, encontrando outras culturas. Missões pacíficas de exploração, essa era a ideia principal. É claro que eles encontram perigos no meio do caminho, desafios que eles precisam enfrentar. E uma dessas naves, onde tem nossos personagens, a queridíssima USS Enterprise, onde tem como capitão James Tiberius Kirk, e junto com seu fiel escudeiro, o vulcano Spock. Live long and prosper. Que são os principais personagens, junto com o médico Leonard McCoy. O Kirk, então, é o capitão. O Spock é um vulcano, então os vulcanos eles não têm muitos sentimentos, eles só vivem pela razão e pela lógica. E, pelo contrário, o nosso médico Leonard McCoy só vive pela paixão e pelas emoções. Então são dois opostos que que trabalham juntos. E além deles, na Enterprise, que faz essas viagens, tem personagens muito importantes, que é a Nikota Uhura, que é uma mulher negra. Tem um dos pilotos da nave é o Pavel Chekhov, que é um russo, e o Hikaru Sulu, que também é piloto e ele é japonês. Já vão entender por que eu citei eles, né? Então a série original tem apenas 3 temporadas, em que eles exploram todo o universo com a Enterprise. Depois tem 3 séries de desenho, inclusive a série original tem na Netflix. 3 séries de desenhos, aí depois eles fazem um filme, e em 87 eles criam a segunda série chamada Star Trek The Next Generation, que acontece 100 anos depois, ou seja, no século 25, e é toda outra tripulação do capitão Jean-Luc Picard. Ele é francês no caso, e também é bastante importante. Então, e depois existem outros filmes, fizeram outras adaptações que são muito boas, que você pode assistir. Eu não lembro quais tem nas plataformas. Mas o interessante da história é que quando Jane Roddenberry criou a série em 66, ele queria fazer uma analogia, queria fazer uma alegoria sobre como ele queria que o futuro acontecesse. O que acontece é que durante os anos 60 existia a Guerra Fria, então era um momento que os Estados Unidos passava de muito ódio contra as pessoas estrangeiras, principalmente russos, japoneses, outros. Então, se hoje em dia a gente acha que existe muita xenofobia dos países europeus e dos Estados Unidos com as pessoas como nós, sul-americanos, da América Latina e outros países, imagina naquela época, nos anos 60, que acontecia a Guerra Fria. Então era muito preconceito, muita xenofobia. Quem não sabe, xenofobia é aversão a estrangeiro, as pessoas que não são da sua localidade. Então, e também era aquela briga racial. Então, os Estados Unidos estavam vivendo naquele momento, o pior momento da segregação racial. Então, era um ódio muito grande contra os negros
e outras minorias nos Estados Unidos. Pensa, o Martin Luther King morreu nos anos 68. Então vivia aquela briga muito grande. E o legal, uma parte interessante, uma curiosidade mais que tem na série, é que a nossa personagem, a Uhura, que era a mulher negra, ela era cantora também da Broadway. Então ela tinha uma escolha: continuar no papel do Star Trek, como comandante como uma das principais personagens do Star Trek, ou virar cantora. Martin Luther King ligou para ela e falou o seguinte: por favor, continue no seu papel no Star Trek, porque ele está sendo muito importante para impactar vidas sobre a consciência negra. Interessante, porque ele vai falar. O criador da série, um dos principais pontos dele é que ele queria fazer uma alegoria, uma analogia, uma parábola, vamos dizer assim, sobre como ele gostaria que fosse o futuro. Enquanto muitas pessoas estavam odiando estrangeiros, ele colocou estrangeiros como papéis principais na nave do Capitão Kirk. Ou seja, existia um russo, um americano, uma negra e um japonês tendo papéis primordiais e principais em toda a série. E eles viviam numa época de paz em que tinha passado por todos os processos de guerra. Eles não viviam mais para guerra, mas para exploração espacial, para que a humanidade crescesse. Então ele tinha um sonho e usou Star Trek para falar do sonho dele sobre paz e igualdade nos seres humanos. Enquanto muitos estavam, que nem a Ku Klux Klan, estavam querendo matar e destruir pessoas negras, Jenny Gunneberry, ele estava então usando daquilo que ele criou para espalhar uma mensagem de amor, que inclusive Martin Luther King, defensor, ele assistia a Star Trek e gostava muito, principalmente porque tinha a Uhura lá, que era, pensa, uma mulher, primeiro mulher e segundo negra, nos anos 60, tendo um papel principal em uma série. Então o Martin Luther King gostava muito porque isso ajudava a causa que eles defendiam. E o que isso pode ter a ver, né? Eu falei bastante. E então ele usou de uma parábola, vamos dizer assim, uma história para defender uma causa sobre paz e igualdade entre os seres humanos. Para falar então que poderia sim existir amizade entre os russos, americanos, pessoas negras, pessoas brancas, entre os japoneses, americanos, entre o mundo todo. Ele fez essa analogia, essa alegoria usando Star Trek, o que faz a gente refletir bastante. E o que isso tem a ver com a gente? Aqui diz na Bíblia, lá em Marcos 4,30. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrever? Então isso aqui é uma pergunta de Jesus, que ele pergunta, né? Como vamos com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas? Parábola, gente, é uma palavra grega que significa ilustração, né? Então, que ilustração usaremos para descrevê-lo? Deus sabia, Jesus, né, quando fazia, sabia que muitas pessoas não poderiam compreender facilmente as coisas. Então ele utilizava parábolas, ilustrações para que as pessoas conseguissem compreender melhor a mensagem dele. Então quando ele falava do reino de Deus, da justiça de Deus, ele usava coisas que eram fáceis para o povo entender naquela cultura. Por que ele fala muito sobre ovelha, sobre pastor, sobre lobo? É porque naquela época não existia Netflix, não existia série, senão ele poderia utilizar. O que era comum para o povo judeu era o pastor de ovelhas, era a ovelha, era o lobo querendo atacar as ovelhas. Isso era o dia a dia do povo judeu. Eles não tinham internet naquela época. Imagina como eles viviam. Então quando Jesus fala, inclusive não só Jesus, né? Desde lá de Gênesis até o Apocalipse, utilizam coisas que as pessoas usavam. No Antigo Testamento, por exemplo, vou pegar aqui a referência. Por exemplo, lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 13, o profeta Natan usa uma alegoria para acusar Davi do seu pecado de ter primeiro roubado a mulher de Urias e depois matado Urias. Então ele faz uma alegoria. Davi então fica muito bravo com o personagem daquela alegoria. E depois Natan fala: Davi, esse personagem é você na vida real. Aí Davi se arrepende. Ou seja, ele usou uma alegoria, uma ilustração para explicar aquilo que Davi precisava entender. E também existem outras analogias, como o pote de barro que Jeremias vê na mão do olheiro, né, que vai fazendo o pote de barro. Então são várias ilustrações que acontecem em toda a Bíblia que
serviam para aquele povo, né? Inclusive o que a gente faz aqui é a ilustração também. Nós pegamos aquilo que vocês entendem, que são as séries, e a gente tenta trazer o que Deus pode falar através delas. Isso sim é parábola, a ilustração é uma forma de vocês conhecerem. Então, quando você for falar com algum seu amigo, você pode sim e deve utilizar coisas que ele entende. Se ele gosta de livros, você pode utilizar os livros para falar sobre Jesus. Se ele gosta de anime, você pode falar sobre animes para falar de Jesus. Se ele gosta de futebol, esportes, fale sobre com futebol. Se ele gosta de falar sobre maquiagem, se sua amiga gosta de falar sobre maquiagem, use a maquiagem para falar sobre Jesus. Porque são os meios que as pessoas conhecem e entendem. Então, se você fala sobre esses meios, eles vão entender melhor a verdade. Assim como Jesus fez. Então, Jesus utilizava de parábolas para explicar melhor as verdades do reino para as pessoas. Então, o que você precisa saber, o que nós precisamos saber é que a nossa linguagem, quando falamos com as pessoas, elas precisam compreender aquilo que falamos sobre Deus e sobre Jesus. Nós temos que falar de forma que as pessoas entendam. Isso é usar a ilustração. Você pode usar e deve sim usar a ilustração quando fala de Jesus. Então, se você está na frente, talvez você não pregue, né, ou não fale na frente da igreja, mas com certeza você fala de Jesus para os seus amigos, ou fala sobre certos aspectos da vida cristã com seus amigos. Então você precisa ter uma linguagem que eles compreendam totalmente o amor de Deus. Use sim analogias para falar do amor de Jesus. Se nós temos que alcançar, e Deus deu essas ferramentas para a gente para falar do amor de Deus para as outras pessoas. Então não deixe. Então, se você tiver que assistir série, faça depois de fazer sua lição de casa e de ler a Bíblia, mas assista a série e pense como eu posso usar ela para alcançar outras pessoas. Se for anime, pode assistir o anime, depois de ler a Bíblia e de orar, obviamente. E isso vem primeiro. Não vai dizer que eu estou falando para você assistir série, não vai dizer que eu estou falando para você só ficar assistindo série. Então vai lá, assiste o anime depois de ler a Bíblia e de orar. E veja como que eu posso falar do amor de Deus através dessa série, desse anime. São analogias. Isso é praticamente uma parábola, uma ilustração. Então não deixe de usar. Assim como Gene Roddenberry criou Star Trek lá nos anos 60 para criticar o ataque às pessoas de outras nações e também contra o ataque aos negros, usando o Star Trek, né, como uma analogia, como uma ilustração para dizer o mundo que ele queria no futuro, né, as pessoas unidas buscando a paz mundial. Você também pode falar do amor de Deus usando séries, animes, livros e outras coisas, esportes. Você pode falar sobre o amor de Deus com as pessoas através disso. Então use sim ilustrações e mostrar como Jesus salvou a sua vida. Use esses links que Deus está nos dando a oportunidade. É isso aí então, pessoal. E mais antes da gente ir, vou contar a curiosidade. Vocês provavelmente conhecem isso aqui, já devem ter me visto fazer milhares e milhares de vezes. A saudação vulcana, né, do nosso Spock, que ele fala vida longa e próspera. Live long and prosper. Essa saudação acontece que Leonard Nimoy, ele é de origem judaica, então ele viu várias vezes pessoas usando esse sinal como símbolo de bênção. E ele representa a letra Shin do alfabeto grego. Eu vou aqui é a letra Shin. Tipo um barquinho com tracinho, parece os 3 dedos, tá vendo? E era usado, então ele fala, né, brincando que as pessoas estavam abençoando umas às outras faz 50 anos sem saber. Então da próxima vez, lembre-se que isso é o símbolo de Shin, é um símbolo judaico que quer dizer que está abençoando a outra pessoa e também que está desejando uma vida longa e próspera. É isso, pessoal, então que vocês possam estar utilizando ilustrações, né, séries, desenhos, esportes para falar do amor de Jesus para as outras pessoas e que vocês tenham uma vida longa e próspera com Deus. Energize. Até depois.